foi no início de consolidação ministerial. Eu tinha amigos na época que tinham agenda topada, né? E eu tinha, por exemplo, uma agenda a cada 2 meses, no início do meu ministério. Com as portas fechadas, na época minha esposa estava grávida, né? Então, assim, eu cheguei... As pessoas que olham para mim hoje falam assim, pastor, qual é o segredo de você ter uma agenda tão assim? Entendeu? Tem pessoas que hoje eu ajudo, amigos que eu passo a agenda, eu falo, vai lá, claro, né? Com toda a responsabilidade, pessoas que são referências, né? Que eu sei, porque hoje em dia tá muito difícil você indicar alguém. Eu já vi pessoas que indicaram outros, passaram vergonha e tudo mais. Mas durante esse período de consolidação, mais ou menos assim, os 3 primeiros anos de pastoreio itinerante, eu passei por lutas de ponto de não ter o que comer em casa. Eu chorava e falava para Deus assim, Deus, o Senhor me chamou para me passar fome, com criança dentro de casa, de a minha esposa sair para trabalhar e a gente almoçar e não saber o que vai jantar. E ela ligar, e aí, lá do serviço, indo pro banheiro chorar, e lá ela me mandar mensagem dizendo, e aí, conseguiu algo pra gente jantar? O que a gente vai dar pras meninas, as crianças? Entendeu? Quem tem criança sabe. Criança gosta de iogurte, gosta dessas coisas. Então, não proporcionar isso é algo muito doloroso. E foi uma fase que eu passei nos 3 primeiros anos do meu ministério que eu falava, Deus do céu. E eu me lembro como hoje, um certo dia, aonde dentro desse contexto, né, que a gente fez uma refeição do almoço. Ela trabalhava na época de um horário de 2 às 10 no shopping. Então, ela saiu para trabalhar. As crianças foram para a escola. A gente não sabia o que a gente ia dar para elas quando elas voltassem. E a percepção dela falou, qualquer coisa, você leva elas para casa da avó para elas comerem, para elas jantar, porque elas comendo tranquilo. A gente se vira, né? Porque criança. E aí a gente estava com esse plano. E aí, quando foi mais ou menos, ela saiu para trabalhar umas 2 horas, um pouco antes, quando foi umas 2 horas, eu fui lá na casa da minha mãe, na 7. Cheguei lá na casa da minha mãe e eu fui na intenção de mandar mensagem para minha mãe para saber se ela poderia me ajudar com algo e tudo mais, mas minha mãe estava trabalhando. E aí eu cheguei na casa da minha mãe, entrei lá e aí eu estava sentado. E aí eu comecei a chorar muito, falei para Deus, o Senhor me chamou para me viver nisso. O Senhor fechou a porta. O Senhor falou que cuidaria de mim. O Senhor falou que cuidaria da minha família. Eu não ligo, Deus, se você permitir com que eu passe com isso, mas eu acho que as crianças não têm nada a ver com isso. E eu comecei a chorar, orando ao Senhor, e aí eu escutei a voz de Deus falando bem assim pra mim, levanta, vai na cozinha, e lá na cozinha da casa da minha mãe tinha 2 geladeiras, né? Aquelas geladeiras uma antiga, eles sabem, uma bem antiga e uma nova. Sempre foi assim lá na casa da minha mãe, né? E eu lembro como hoje que uma das geladeiras era uma bem pequenininha, que é só uma porta que abre, que mexe o negócio assim, eu esqueci até o nome que dá dessa geladeira. E aí Deus falou pra mim assim, levanta, vai na cozinha, isso aqui é coisa de louco, e começa a orar, profetizando na tua vida, colocando as mãos sobre as 2 geladeiras. Eu fiquei bem assim, porque a geladeira é uma aqui e outra bem aqui. E eu fiquei bem assim. E Deus falou pra mim, começa a orar. E eu comecei a orar, assim, eu falo pra você, só vive o sobrenatural aquele que crê no que o Senhor ordena fazer. E eu carrego uma frase comigo que diz bem assim, quem acredita se prepara. Então eu comecei a orar ao Senhor, e ali eu esperava que Deus fosse agir na hora. Vai cair do céu. Não sei como é que Deus vai fazer, algo vai acontecer. Vai brotar do chão ali. E aí terminei de orar, Deus em silêncio. Quando foi mais ou menos umas 6 horas da tarde, minha esposa mandou mensagem de novo. E aí, nada. Eu falei, meu Deus do céu. Aí nisso a gente levou as crianças para casa da avó. E a gente ficou naquela, meu Deus, e aí, como é que a gente vai fazer? Quando foi mais ou menos 8 horas da noite,
eu recebo uma ligação. Isso aqui é muito forte. E dentro dessa ligação eu estava, meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou fazer. A pessoa me liga e fala, você está em casa? E eu falei, tô em casa. Ela falou, tô passando aí agora, se arruma. E aí eu pensei, poxa, vai me pedir oração, misericórdia. Eu na prova. Eu tô precisando de oração. Não, eu na prova, sem ter o que comer. Eu tava preocupado assim, meu Deus, eu preciso. Porque não tinha arroz, não tinha nada. Mas eu falei, Deus, se o Senhor, eu não quero esbanjar. Se o Senhor prover na minha vida pelo menos o arroz, o feijão, um ovo, tá ótimo. Tá ótimo. Desde que tenha algo, né? E o Senhor calado. E aí ele ligou e falou, vou passar na sua casa aí. E aí ele chegou na minha casa, moro em um apartamento. Ele, pode descer. Desci. E aí quando eu desci, ele entra dentro do carro, vamos ali. E aí comecei a conversar. Não tinha falado para ninguém. Porque eu sempre fui daqueles assim, que não gosta de expor. Eu acho que a gente precisa expor para quem vai trazer solução. O mal de muita gente é expor para quem não vai trazer solução e só vai jogar o que você expõe no ventilador. O segredo é expor para quem pode resolver. Para Deus. Então, eu conversando com ele assim, sabe? E sabe quando você está conversando com a pessoa mais à vontade, de falar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Tem que correr atrás de outra coisa. Eu tô atrás de outra coisa, tô vendo como é que eu vou fazer. E aí, e detalhe, dentro desse tempo, ainda era tempo de pandemia, tá? Tô falando do tempo de pandemia, não é um tempo muito distante. E aí, eu falei, meu Deus do céu. E aí, conversa vai, conversa vem, eu nunca me esqueço disso. Eu, quando eu tava ali no centro da Ceilândia, chegando ali, próximo à administração, eu nunca me esqueço. Quando ele virou assim, eu falei assim, meu Deus, pra onde é que eu tô indo? Quando ele entrou dentro do supermercado, aí eu falei, eu não tô acreditando nisso não. Só que o meu pensamento não era que ele ia fazer algo. Sabe qual era o meu pensamento? Eu tô passando pela prova, eu tô passando pela luta, eu ainda vou ter que vir fazer compra com o cara. Junto com ele. Você acredita nisso? Eu vou ter que levar a sacola pra ele. Vou ter que levar a sacola. Acho que não tinha nada, mas eu falei, Deus, o Senhor tá me testando mesmo. Eita, assim. Senhor. Mas eu não murmurei. Aí quando eu desci do carro, eu nunca me esqueço disso, quando eu desci do carro, ele desceu comigo. Era o extra, né? Ele falou pra mim, vamos entrar dentro. Quando eu entrei dentro, os carrinhos ficaram na base, ele pega um carrinho. Aí eu peguei um carrinho, comecei a empurrar e ele pegou outro carrinho. E aí eu sem entender, eu falei, não, já peguei. Ele falou, não, Deus me incomodou desde as 4 horas da tarde para fazer uma compra para você. E aí quando ele falou o horário, era o horário que eu tava lá geladeiro, doido lá. Meu Deus. Aí onde é que eu digo? Eu tinha orado pro Senhor, eu falei, Deus, eu não quero esbanjar. Se o Senhor prover um arroz, um feijão, um ovo, tá tranquilo. Sabe o que ele... Sabe como é que o constrangimento veio? Quando eu entrei dentro do mercado, ele falou, não. Ele falou, você não vai pegar leite, não? Aí eu pegava um litro de leite, ele pegava a caixa. Você não vai pegar o arroz, não? Eu pegava um arroz, ele pegava 3 fardos. Você não vai pegar um feijão, não? Ele ia lá pegava 2. Aí, quando isso assim, sabe quando a gente fica constrangido e fala, meu Deus do céu. Eu falei, Jesus. O senhor com seu carrinho, ele não, comigo, isso, ele fazendo o dele, aí ele passava e falava, mas você não vai pegar o macarrão, não? Mas você não vai pegar isso, não? Não, e nisso vai, nisso vem. E aí, eu nunca me esqueço disso, quando eu terminei a compra, eu falei assim, se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir dormir. Ele falou, eu só não vi antes, porque eu estava trabalhando. Mas desde 4 horas que Deus falou para mim, é necessário você ir lá e fazer. É necessário você ir lá e fazer. Aí, resumo, ele colocou tudo dentro do carro e quando eu cheguei lá, coloquei tudo dentro do meu carro, no porta-mala. E aí fui buscar a minha esposa, que ela saía 10 horas lá do shopping e chegava em casa por volta de 11 e pouco, quase meia-noite. Então pegava ela na estação, que era perigoso ela descer. E aí,
Quando eu desci, eu calado, né? Até então não tinha falado nada pra ela. Sério, pai? Isso aqui é muito forte. Aí a gente chegou, desceu, e ela, meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí ela já pensando, poxa, e as meninas? Ela falou, então o jeito então é fazer com que as meninas vão almoçar na casa da avó e depois da escola volta lá e janta e a gente vê o que a gente faz, né? E aí eu falei, a gente precisa ver mesmo. E aí descemos do porta-mala cheio. Aí descemos do carro, estacionamos o carro, e aí eu fechei o carro e a gente veio andando. E ela triste, né, cansada. Aí eu falei pra ela bem assim, ela vai lembrar disso. Eu falei pra ela bem assim, amor, esqueci uma coisa no porta-mala, pega lá pra mim. Aí eu fui abrir. Quando ela levantou o porta-mala, que ela viu aqui tanta sacola, ela começou a chorar. Deus provou. Chorar. Nunca me esqueci de chorar. Ela falou, mas como? Eu falei, não sei, só sei que foi Deus. Entendeu? Então assim, e era tanta sacola que eu acho que foi tanta coisa que a gente comprou, acho que a compra foi quase uns R$1.000. Foi tanta coisa que a gente comprou que a gente chegou a dar voltas e voltas. Eu tô falando, foi assim, muita coisa assim, coisa que eu nem pedi pra Deus. Entendeu? Eu não pedi coisa assim. Pediu o básico, né? Um arroz, básico, um feijão e um ovo. Entendeu? Aí ele falou, uai, você tem filho em casa, você não vai levar biscoito, não. Pega lá uns pacotes de biscoito. Você não vai levar iogurte, não. Vai lá pegar um iogurte. Ela gosta de qual? Então, assim, é coisa sobrenatural. Por isso que eu falo pra você, viver com Deus é viver uma vida e, assim, sobrenatural. É inexplicável. É o que eu digo, milagre não se explica. Não, milagre se explica, não. Você conta essa história aí, tu é doido.